Pessoal, deixa eu recuperar uma história aqui, um destaque internacional que a nossa produção separou. Vocês, por um acaso, estão lembrados daquele autor, né, que fez um massacre em 2 mesquitas na Nova Zelândia em março do ano passado? Deixa eu explicar para vocês. O australiano Brenton Tarrant, de 29 anos, foi condenado por 51 assassinatos, 40 tentativas de assassinato e terrorismo. Com isso, as autoridades neozelandesas lhe impuseram como pena, em sentença inédita no país, a prisão perpétua sem liberdade condicional. Agora, Paulinha, me conta uma coisa, tem chance de ele ser repatriado? Pois é, essa questão surgiu exatamente pelo cálculo da diária como prisioneiro, digamos assim, desse terrorista, né? O governo neozelandês estipula ali que é um gasto de 4.900 mil dólares neozelandeses, que seria alguma coisa em torno de 3.300 dólares para manter esse homem preso com a segurança necessária. Para você ter uma ideia, um preso comum, detento comum na Nova Zelândia, custa 302 dólares neozelandeses. Então é um custo muito alto, financiado por quem? Por quem paga imposto. E muitos muçulmanos extremamente atingidos aí por isso são pagadores de imposto também. Então, o vice-primeiro-ministro neozelandês Winston Peters afirmou que é quase que uma afronta, né, ter que custear esse homem preso, né? E aí surgiu essa questão, o primeiro-ministro Scott Morrison da Austrália se disse aberto a conversar com a Jacinta Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, para trazer esse homem de volta para a Austrália, onde ele cumpriria a pena. Não existe nada de oficial, mas está aberto a essa conversa e disse o seguinte, que levará em consideração de modo prioritário os desejos dos sobreviventes e das vítimas das famílias. Muito bem. Adrilho Jorge, prisão perpétua para esse sujeito, é muito, pouco ou tá bom? É pouco. Tem gente que defende a pena de morte. Eu acho pena de morte pouco. A questão, quando você livra da vida um sujeito, um sociopata, maluco, assassino, dessa forma, você livra ele de qualquer tipo de angústia ou dor e punição advinda do seu crime odioso, né? Pena de morte, jamais. Agora, prisão perpétua é pouco. Já que a gente está falando dos custos de um preso para o Estado, pensa bem, você ficar com um sujeito 50 anos preso, parece que o valor dele seria 2,6 milhões de dólares só para os primeiros 2 anos da prisão desse sujeito. Então, o que seria interessante? Coadunar uma prisão perpétua a trabalho forçado ou devida remuneração por algum trabalho efetivamente feito na prisão, quebrar pedra, fazer roupa, fazer qualquer coisa. Eventualmente, a legislação penal no mundo inteiro tem essa premissa de um certo receio, né, do trabalho forçado como o princípio de escravidão. Olha, mas se o sujeito perde a sua liberdade de ir e vir, ele pode perder também o seu direito à ociosidade. E no mundo aqui cá fora, ninguém tem o direito à ociosidade. Isso é uma premissa cristã que está no Evangelho. São Paulo já dizia, quem não trabalha, não come. Por que um sujeito tem que ficar enjaulado, perdendo a sua liberdade e sendo custeado pelo Estado? Então, o que o Estado deveria fazer é obrigá-lo a trabalhar para custear a sua manutenção dentro da penitenciária para o resto da vida, para dar uma satisfação ao Estado, à sociedade que arca com os impostos para pagar a sua subsistência, para dar uma satisfação às famílias das pessoas que perderam as suas vidas e para sofrer a devida punição e reinserção. Não na sociedade, porque ele não vai poder sair nunca mais da prisão, né? Mas na reinserção de uma tomada mínima de consciência. Agora, um monstro desse tipo não vai retomar consciência tão cedo. Então, que sofra as devidas punições com prisão perpétua e trabalho ou forçado ou remunerado. João Pinheiro, você é defensor da prisão perpétua ou não? Para um caso desses, sim, sou defensor da prisão perpétua. Na verdade, se a Nova Zelândia tivesse até a pena de morte, eu também não seria radicalmente contra você aplicar a pena de morte num caso tão monstruoso desses, né? Um assassinato em massa aí de pessoas no seu lugar de oração. É um negócio assim, realmente abismal, abominável. E isso só nos levanta a seguinte discussão, né? Porque, claro, esse indivíduo ele é particularmente maléfico e monstruoso e tem que ser punido de maneira máxima. Não nos esqueçamos, contudo, que ele bebeu
e fez parte de algo muito tóxico da sociedade de hoje, que é essa cultura da alt-right, que se espalha pelo mundo e que coloca nas pessoas e que promove nas pessoas esse ódio contra os muçulmanos. Ele acreditava que ele estava numa cruzada. Ele, no rifle dele, tinha datas de batalhas em que os cruzados lutaram contra os muçulmanos, Lepanto, enfim, uma série de batalhas históricas ali. Ele se acreditava numa missão em defesa da sociedade ocidental. Essa pessoa é responsável pela degradação e pela degeneração da nossa sociedade. Ele tem que ser tratado de forma exemplar, sim, prisão perpétua, pena de morte, enfim, qual seja a lei aí da Nova Zelândia, no caso a prisão perpétua, acho justo, mas vamos olhar para o problema cultural maior. Ele é alguém que bebeu numa fonte que está servindo muitas e muitas mentes aí pelo mundo. Paulinha, a pena de morte, nesse caso, é válida? Sim, eu acho. Porque sabe qual que é o problema? É esse cálculo. Esse cálculo é muito difícil. E quantos criminosos, por exemplo, seriam condenados à prisão perpétua? É bom avaliar isso, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, para estuprador, prisão perpétua. Gente, quantas prisões não vai ter que ter? Não, sério. Eu acho que tem coisas que é muito complicado, que nem o Champinho, eu sempre lembro desse caso. O que é que faz com um cara desse, gente? Prisão perpétua, trabalho forçado. Como que forçado. Resolve isso? Fica preso para sempre? E a gente custeando e tudo. Como que resolve? Solta um dia? Bota no manicômio? Tem manicômio para botar? É muito difícil. Mas nesse caso, você vê, o cara assume o crime, ele não faz defesa. Outra coisa, gente, não sei se vocês lembram, mas ele transmitiu isso pela internet. Sim. Inacreditável. É um psicopata. Muito sério. Psicopata É muito total. sério. É um psicopata. Adriles, você pediu a palavra? Não, eu acho que a solução exatamente passa por aí. É uma prisão perpétua, mas custeada, ou pelo menos minimamente custeada, pelo próprio prisioneiro. Tem que fazer trabalho forçado, então trabalho remunerado para trabalhar. Se eventualmente ele se recusar a trabalhar, não ganha comida. Parece bárbaro, mas eu volto a citar São Paulo Apóstolo. Quem não trabalha não come. Agora, o criminoso, se você parar de trabalhar, Paulo Matias, se eu parar de trabalhar, se você parar de trabalhar, você não vai ter dinheiro para comprar seus nababescos e maravilhosos sapatos laranja mais. Por que um prisioneiro que parar de trabalhar tem o direito de ganhar comida de graça? Ou não trabalha ou não come. Entendeu? Tem que custear a sua própria... a financiar seu próprio encarceramento.